Boa tarde, meu nome é Leonardo Lima e eu sou o diretor de sustentabilidade da Arcos Dourados para a América Latina. Leonardo, conta um pouquinho a história do prédio onde nós estamos. Que prédio é esse, o que é feito aqui e de que maneira ele foi construído e pensado? Esse é um prédio interessante. Esse prédio, nós estamos fazendo essa gravação na nossa Universidade McDonald's, um prédio construído já há alguns anos e que há aproximadamente uns 9 anos ele foi reformado e foi reformado já pensando no desenvolvimento sustentável. Então, quando nós pensamos na reforma desse prédio, consultamos as normas LEED de construção e tivemos esse prédio já totalmente voltado a cumprir as normas. Essas normas visam basicamente, ou seja, que um prédio ele seja sustentável no uso dos recursos que nós temos na natureza. Energia, água, os insumos que nós utilizamos, desde tijolos, material para as cadeiras, nosso carpete, a nossa iluminação, toda foi pensada para que a gente consuma a menor quantidade possível de recursos naturais. E, obviamente, na utilização, incorporamos vários itens de tecnologia, como o nosso ar-condicionado, ele consegue identificar uma temperatura média, ele liga e desliga automaticamente, assim como as nossas luzes, que identificam, temos sensores de presença nas salas, que quando não tem presença, as luzes automaticamente se apagam. Pegando dessa deixa que você está dando, a tecnologia ela pode ser hoje uma grande aliada na racionalidade do uso dos recursos, que em última análise também é sustentabilidade, né? Você racionalizar o uso dos recursos. A tecnologia pode ser uma boa parceira disso? Sem dúvida. Cada vez mais nós temos o mundo conectado e o mundo com o uso da tecnologia conseguimos, ou seja, sensores, conseguimos que os equipamentos sejam inteligentes e que a gente tenha o menor consumo de recursos possíveis. E muitas vezes, cada vez mais, a tecnologia fica mais barata, mais disponível em benefício de nós, né, seres humanos, ou seja, no uso mais racional dos nossos recursos. Porque muitas pessoas, até gestores de pequenas empresas, ficam imaginando, eles olham esses programas de sustentabilidade de grandes empresas, quem está na Bolsa Verde, por exemplo, e ficam imaginando que sustentabilidade deve ser coisa para as grandes empresas e não das pequenas empresas. É um equívoco? Eu acho que é um equívoco. Eu acho que sustentabilidade, se nós olhamos o conceito básico, nós estamos, na realidade, voltando ao tempo dos nossos avós. Quem tem avó hoje, eu já não tenho mais, mas tinha, e muitos dos que vão estar assistindo ainda têm a sua avó, observe que a sua avó tem uma preocupação muito grande em que você não deixe comida no prato, em que você não deixe a luz acesa quando você sai do ambiente. Os nossos avós tinham uma preocupação com a escassez que hoje em dia nós deixamos de ter. Hoje, então, nós achamos que temos recursos suficientes para que a gente possa desperdiçar, o que é um grande equívoco. E o fato de ser pequeno, médio ou grande não é a grande razão de ser da economia. O principal é voltar ao conceito de que nós não temos os recursos necessários para alimentar, para acolher ao número de habitantes que a gente vai ter no planeta Terra. Então, nós estamos cada vez mais experimentando efeitos de um consumo, ou seja, muito maior do que o necessário, fazendo com que alguns consumam e desperdicem e outros não tenham nem a chance de consumir. Muitos profissionais de sustentabilidade hoje são vistos dentro da empresa como chamados transformadores. Eles têm que dar um reolhar sobre as rotinas dos outros departamentos para ver como aqueles departamentos podem ser racionalizados, usar menos recursos, né? O que, de certa forma, pode ser interpretado hoje como uma agressão aos recursos ambientais, né? Então, eles são lideranças nesse sentido, né? É difícil lidar com o choque que isso pode resultar na mudança de mentalidade, como intrusos que, de repente, querem mudar tudo do jeito que, como sempre foi e funcionou? Eu acredito que os profissionais que estão nessa área ou nas áreas de inovação são profissionais, primeiro, que têm que ter um espírito inquieto, são profissionais que não se acomodam com a situação atual. E realmente eu acho que esse tipo de profissional é o profissional que busca olhar o ambiente que continua sendo o mesmo ambiente do passado com outros olhos. Então, sem dúvida, esse profissional precisa primeiro identificar aquelas práticas ou aquelas situações em que ele pode estar numa pequena, média ou grande empresa
ele sempre vai olhar dentro do seu raio de ação e verificar, será que essa é a melhor maneira de nós oferecermos o nosso serviço ou produto ao nosso cliente? Será que nós estamos utilizando a quantidade adequada de energia, de insumos, de água, de matéria-prima para agregar valor da nossa marca ou do nosso serviço ao cliente? E temos que pensar, será que o cliente vai continuar querendo pagar a nossa ineficiência? Então, sustentabilidade, esse conceito, está totalmente vinculado à eficiência e produtividade. Então, não existe ou não existirá uma empresa que vai ser sustentável economicamente ao longo do tempo se ela não for também sustentável nos aspectos ambientais e sociais. Os 3 aspectos que formam o famoso triple bottom line, ou seja, estão totalmente vinculados. O que nós vemos no mercado são algumas empresas que já perceberam que essa associação ela é totalmente não se consegue dissociar e estão mais à frente nas suas práticas, começam a identificar imensas oportunidades no que faziam e outras que estão vivendo talvez uma situação de dificuldade porque justamente não conseguem observar as suas perdas, a sua ineficiência e automaticamente não vão ser sustentáveis no futuro. Você acredita que os CEOs hoje, eles já enxergam na área de sustentabilidade um aliado também racionalizar as boas práticas nas empresas até visando redução de custos? Eu acredito que para chegar a esse tipo de líder, que obviamente ele está pensando na sustentabilidade do negócio, né? Então obviamente ele olha dos 3 pilares, o econômico, o social e o ambiental, obviamente a prioridade dele é o pilar econômico. Então eu acredito que a chegada da sustentabilidade, a chegada dos processos de sustentabilidade nesse CEO deve ser sempre acompanhada da equação financeira. Como em sustentabilidade nós sempre vamos estar olhando como eu utilizo menos para produzir o mesmo ou até mais, automaticamente traduzindo esse utilizar menos recursos em algo numérico, em algo que ele consiga ver economicamente, vai fazer com que ele tenha esse despertar de que sustentabilidade não é algo em paralelo ao negócio, e sim totalmente vinculado ao negócio. Leonardo, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do McDonald's nesse aspecto da sustentabilidade. O que você podia relatar e destacar? Eu acho que como uma empresa que opera no mundo como um todo, imagine que nós operamos ao redor de 34 mil restaurantes e nessa operação de 34 mil restaurantes compramos uma quantidade muito importante de matérias-primas e insumos. Então, automaticamente, um dos principais pontos de atenção que nós temos é de onde nós compramos essas matérias-primas, sua origem. Essa origem é verificada, essa origem é sustentável. Então, nesse aspecto do abastecimento, ele corresponde a aproximadamente 70% de toda a emissão de gases que a companhia tem no mundo inteiro. Então, automaticamente, o nosso peso de emissões, ou o que nós entregamos ao mundo em termos de contaminações ou em termos de emissões, vem da nossa área de abastecimento. Como compramos muitos insumos, fizemos com o WWF um estudo de verificar quais seriam as 6 prioridades nessa área. Identificamos a carne, o frango, o peixe, o café, as embalagens e o óleo de palma. Então, temos ações, ou seja, para esses 6 itens muito fortes, de modo que a gente tenha, ou seja, que venham de origens verificadas e sustentáveis. Então, isso na matéria-prima. Obviamente, operamos restaurantes. Nos nossos restaurantes, buscamos que eles sejam os mais eficientes possíveis no uso da água, de energia e que nós tenhamos, ou seja, nos resíduos que nós entregamos, ou seja, à sociedade, ou seja, como fruto do consumo dos nossos consumidores, que sejam separados entre resíduos recicláveis e resíduos de origem geral que vão para os aterros sanitários. E, não menos importante, são os nossos escritórios, que temos, ou seja, um programa que nós batizamos de Repense, que é repensar a nossa forma de atuar, também focando em uso de água, energia e a destinação correta de resíduos. Nesse aspecto da seleção e supervisão dos fornecedores, vocês devem ter, inclusive, um impacto sobre as práticas desse fornecedor, né? Isso implica também no que nós estávamos falando antes nos bastidores, sobre a cascata de conhecimento
que vocês procuram passar adiante? Não, sem dúvida. Nós não acreditamos de que, como empresa, possamos, ou seja, ter uma área de sustentabilidade ou que o nosso desenvolvimento sustentável não passe pelos nossos fornecedores, pela sociedade, pelas organizações não governamentais, pelo governo. Então, nós acreditamos que todo o conhecimento que nós consigamos internamente na companhia necessita ser compartilhado. E outro aspecto importante também não acreditamos que as nossas ações vão ser de sucesso se nós não fizermos com outros. Então, não tem uma ação que nós façamos internamente que nós não convidemos outros sócios para participar conosco. Seja, como exemplo, a TNC, no caso da água, seja o Acatu, no caso do consumo consciente, e cada vez mais nós vamos procurar trazer ONGs de reputação inquestionável no mundo inteiro para trabalhar junto conosco. E um trabalho muito forte com os nossos fornecedores e, quem sabe, até com os nossos concorrentes, porque há uma série de assuntos que são pré-competitivos. Quando nós falamos da destinação correta de resíduos, não adianta que nós destinemos corretamente os resíduos se a sociedade em geral não está destinando corretamente os resíduos. Então, o nosso papel nesse caso é influenciar a sociedade ou influenciar a quem nós possamos influenciar para que tenha uma separação, como nós estamos fazendo, evitando que milhares e milhares de toneladas de resíduo sejam jogados em logradouros públicos ou mesmo sejam encaminhados a um aterro sanitário. Me parece também que aí, dando uma analisada no mercado de consumo, que hoje em dia, na época da internet, do mundo conectado, o consumidor faz juízo de tudo e todos a todo instante pelas redes sociais. As marcas também têm uma oportunidade aí de se manterem jovens participantes e cidadãs, né, para permanecer e serem, de certa forma, consideradas dignas do nosso tempo. Não acredita isso? Sem dúvida alguma. A gente acredita muito que, obviamente, nós temos 40 mil jovens trabalhando conosco. Eu acho que o nosso primeiro grande público a educar são os nossos próprios jovens. E, educando o nosso jovem, pensamos que ele vai educar outros colegas, outros amigos, através das redes sociais. Pensamos em utilizar cada vez mais as redes sociais como disseminadoras de conhecimento e de práticas que nós fazemos. Não acreditamos que nós consigamos fazer tudo certo, porque, obviamente, somos uma empresa muito grande, mas temos um claro objetivo de melhora contínua. Então, ao longo do tempo, vamos aprendendo com os erros, vamos melhorando, vamos compartilhando os nossos conhecimentos, vamos aprendendo com outros e procurando que os nossos jovens cada vez mais estejam engajados nesse processo e que eles também possam ensinar a companhia como nós podemos fazer melhor. E, automaticamente, ou seja, as redes sociais são um excelente veículo de disseminação, porque é onde os nossos jovens e os jovens da sociedade em geral estão conectados. Então, se nós conseguimos realmente que, através das redes sociais, consigamos educar a sociedade, vai ser realmente algo muito importante para nós. Acima disso, uma mensagem de encerramento que eu te pediria, justamente porque o food service hoje em dia tem sido um campo muito grande de jovens empreendedores, do empreendedorismo, de gente que está buscando o serviço de alimentação, seu primeiro negócio, né? Acredita que essa pessoa também deva, já no DNA do seu negócio, independente de tamanho, seja um pequeno quiosque, seja um food truck, ele tem que pensar dessa forma? Absolutamente. E acredito que essa é a grande transformação. Quando nós tivermos o pequeno empreendedor, em que ele inicia o seu negócio, pensando que o negócio vai estar inserido em um mundo com menos recursos e mais pessoas, em um mundo em que ele vai comprar matérias-primas, vai comprar insumos, que ele pode comprar insumos de uma fonte sustentável ou de uma fonte não sustentável, que ele pode destinar os seus resíduos do seu pequeno negócio de uma maneira sustentável ou não sustentável, vai fazer toda a diferença. O mundo é dos micro e pequenos empresários, não é das grandes empresas. 80% da agricultura no mundo inteiro está na mão de pequenos agricultores. Então, nós não podemos subestimar o poder que o micro e pequeno empresário tem no contexto geral. Então, à medida que eles já estejam convencidos e vejam que sustentabilidade não é paralela ao negócio, sustentabilidade é o negócio, nós vamos ter realmente uma mudança muito mais rápida no mundo como um todo.